Oi, pessoal, aqui é a professora Liderlânia e eu tô aqui hoje gravando um vídeo para que a gente dê continuidade ao conteúdo de física mecânica, tá bom? Lembrando que essa foi a solução que a instituição encontrou para que a gente possa estar dando continuidade a todo esse conteúdo e para que vocês não saiam prejudicados, tá? Então, nossa intenção é não prejudicar vocês de forma alguma. Eu espero que tudo isso passe o mais rápido possível, que tudo se resolva e que em breve a gente esteja de volta em sala de aula. Hoje eu vou começar fazendo a revisão das aulas anteriores para depois finalizar a unidade 1 com vocês, tá? Então isso vai servir de revisão para a galera de sexta-feira e semana que vem eu começo a unidade 2 com todo mundo. Então, para começar essa revisão, a gente precisa lembrar lá de grandezas, né? Foi o que a gente começou falando. Eu falei para vocês que existiam dois tipos de grandezas, que eram as grandezas escalares e grandezas vetoriais, né? E aí eu expliquei a vocês a diferença entre essas duas. Eu disse que as escalares a gente precisava só do módulo e da unidade de medida para entender essa grandeza, né? E aí eu dei o exemplo para vocês lá de tempo, por exemplo, né? Que para mim entender o tempo, basta eu ter o tamanho dessa grandeza, o módulo, ou seja, duas, e a unidade, que é a hora. Então, eu consigo entender a grandeza por completo. Outro exemplo que eu dei em sala foi a massa, né? Eu falei que quando eu falo que eu peso 4 quilos, já é entendível, né? Agora, quando a gente fala de grandeza vetorial, é uma grandeza que eu preciso de mais informação para entender. Então, eu preciso do módulo, preciso da direção e preciso do sentido também, tá? Então, quando eu falo dessa grandeza, por exemplo, eu estou falando de deslocamento. Então, quando eu digo eu me desloquei 50 metros, eu não consigo entender por completo. Eu preciso saber para onde eu me desloquei, para que sentido, que direção, tá? Depois a gente seguiu falando de equações do movimento, né? Tudo isso está lá no livro de vocês. Então, a gente começou falando de posição. Eu disse que para mim identificar um corpo, o movimento de um corpo, eu preciso saber da posição dele, né? E essa posição é dada em metros. Aí eu falei, olha, eu preciso de um referencial, né? E de um sentido. E dei o exemplo lá. Imagine que vocês estão na BR-101, né? Viajando. E aí o carro de vocês quebra na BR-101. Tá? E você vai ligar para alguém, pedir ajuda para essa pessoa te socorrer. Então, você vai dar o seu referencial. Você vai dizer, olha, eu estou na BR-101, tá? Indo no sentido norte, tá? E aproximadamente próximo ao quilômetro 80, né? Você observou naquelas plaquinhas. Então, eu identifiquei naquele momento a minha posição no espaço. E isso é posição, tá, gente? Agora, quando a gente fala de deslocamento, ou seja, eu estou falando de variação da posição. Imagina aí que eu tenho uma pessoa, tá? Tem um homem lá, tem Cristóvão, por exemplo, na posição inicial lá, ele tá lá na posição inicial dele. E aí Cristóvão resolve se deslocar e vai para a posição final, tá? Essa variação da posição, ou seja, o que ele andou entre a posição final e inicial, é o que eu vou chamar de deslocamento. Então, nada mais é do que a minha posição final menos a minha posição inicial. Logo, eu encontro esses deslocamentos também em metros, tá? Mas aí a gente viu que Cristóvão, para se deslocar, ele levou um certo tempo, né? Para realizar esse deslocamento. Então, essa relação de deslocamento com tempo é o que a gente chama de velocidade média. Então, eu digo lá que a velocidade média ela é calculada através do meu deslocamento dividido pelo intervalo de tempo que eu gastei para realizar esse deslocamento. Logo, eu encontro essa velocidade média em metros por segundo. Tá, pessoal? Depois, a gente veio falando de aceleração. Né? Como assim? Imagine que você tem um carro e esse carro inicialmente está lá numa velocidade de 40 metros por segundo. Em seguida, você observou que aquele carro já estava com a velocidade de 60 metros por segundo. Então, quer dizer que eu variei minha velocidade, eu tive um aumento nesse caso, né, de velocidade. Ou seja, houve uma variação dessa velocidade. À medida que o tempo passou, a minha velocidade aumentou. E essa relação de variação de velocidade com o tempo é o que eu chamo de aceleração. Então, a aceleração média, ela vai ser calculada através da variação da velocidade, ou seja, a velocidade final menos a inicial, dividido pela variação de tempo, ou seja, pelo tempo final menos o tempo inicial, tá? Eu tenho tanto velocidade média quanto aceleração média calculadas em intervalos de tempo. E aí, para finalizar essa parte de equações, algumas equações de movimento, a gente vai falar de velocidade instantânea e aceleração instantânea, tá, gente? Lembrando que quando eu quero velocidade instantânea,
E a aceleração instantânea, eu estou falando de algo em um determinado instante, em um tempo específico. E aí a gente viu que velocidade nada mais é do que a derivada da minha posição em função do tempo, encontrada em metros por segundo também. E aí eu vi que a aceleração é a derivada da minha velocidade ou a derivada segunda daquela posição, encontrada em metros por segundo ao quadrado, tá? Tudo isso a gente viu nas aulas anteriores. E aí, por fim, a gente classificou o movimento, né? Quais são os tipos de movimento que existem? A gente viu isso em sala de aula na última aula. Eu vi lá que existe um movimento uniforme, né? Que a gente chama de MU, tá? E existe um movimento uniformemente variado, que é o que a gente chama de MUV, ou MOVE, né? Como muita gente conhece, tá? Então, a gente vai começar falando aqui, relembrando do movimento uniforme. O que eu tenho nesse movimento uniforme? O que ele me apresenta? A gente viu lá que o movimento uniforme ele me apresenta uma velocidade constante, tá? Eu tenho um corpo que mantém sempre a mesma velocidade, e se ele mantém a mesma velocidade, significa dizer que ele tem uma aceleração nula, ali não está existindo aceleração, tá? E aí a gente viu que ele é caracterizado pela função da posição, que diz que a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo. E aí a gente já viu que a velocidade é a derivada dessa posição. Logo, se eu derivo essa posição, tá? Eu encontro que a minha velocidade final vai ser igual à minha velocidade inicial. Logo, eu comprovo que eu estou realmente num movimento uniforme, porque eu tenho uma velocidade constante, tá? A minha final vai ser sempre igual à minha inicial. E aí, quando eu vou ver a aceleração, que é a variação, a derivada da minha velocidade em função do tempo, eu encontro que a velocidade, como é uma constante, a derivada da constante é zero, eu provo que a minha aceleração é nula. Então, realmente, eu estou no movimento uniforme. E aí, no movimento uniformemente variado, o que eu tenho de característica? Eu tenho uma velocidade variando, tá? A minha lá, anteriormente, ela era constante, aqui a minha velocidade está variando, ela está mudando. Logo, a minha aceleração, ela existe nesse movimento. Então, eu tenho uma aceleração constante e diferente de zero, tá, gente? E aí, a função da posição nesse movimento é caracterizada por posição final, é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Veja que a única coisa que foi acrescentada nessa função foi a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2, porque aqui nesse movimento eu tenho aceleração. E aí, como eu sei que a velocidade é a derivada da posição em função do tempo, eu tenho que a minha velocidade, quando eu derivo essa primeira função, eu encontro a velocidade final é igual à velocidade inicial vezes a aceleração vezes um tempo. Tá? Então, eu encontro a função, a equação da velocidade. E se eu quero a aceleração, é só eu derivar essa velocidade. Logo, derivando isso, eu encontro que a aceleração é igual à aceleração. Ou seja, estou dizendo que realmente existe uma aceleração para esse movimento e essa aceleração ela é constante, diferente de zero. Tá? Lembrando que quando a gente fala de movimento uniformemente variado, a gente fala de outra equação que é muito importante lembrar, tá? Que é a famosa equação de Torricelli, tá, gente? Que ela diz o seguinte, ó, velocidade final é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, vezes a variação da posição, tá? Para que serve essa equação? Quando eu preciso calcular a velocidade ou deslocamento e eu não tenho tempo, ela não está em função do tempo. Então, eu não preciso do tempo para calcular, para utilizar essa equação para calcular o que eu quero, tá? E aí, a partir de agora, a gente começa a seção 1.4, ou seja, a gente finaliza, de fato, a unidade 1. Tá? O que a seção 1.4 ela vem falando? Ela vem falando do movimento uniforme variado. Dentro desse movimento uniformemente variado, ela vem identificando queda livre, lançamento vertical e lançamento oblíquo, tá? Que são movimentos uniformemente variados, porque todos eles têm aceleração, tudo bem? Então, agora a gente vai começar pela queda livre. Imagine você que você tem um prédio, tá? E esse prédio, ele está a uma determinada altura do chão, tá? E eu tenho uma bola em cima desse prédio, tudo bem? Quando eu falo de queda livre, pessoal, eu estou falando de um corpo que está sendo abandonado, tá? Ele tem lá uma posição inicial, ele está em cima do prédio e a final dele vai ser no chão, tá? Então, veja que essa variação da posição, ela vai ser nada mais, nada menos que a minha altura. E aí, como eu estou falando de algo que caiu, foi abandonado, eu digo que a velocidade inicial dele sempre vai ser zero. Então, para queda livre, vocês já identificam a velocidade inicial igual a zero. E a aceleração, professor? A aceleração para todos os casos de movimento que acontecem na vertical
eu tenho que a aceleração da gravidade ela é constante, tá? Então, como ele é um movimento uniformemente variado, eu tenho a função da minha posição acontecendo como posição final é igual à posição inicial vezes a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Derivando essa função, eu encontro a função da velocidade, né? Só que a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, tá? Então, agora, o que é que eu tenho? Eu tenho que, se a minha velocidade inicial nesse movimento é zero, eu reduzi essa posição, essa função da posição para a posição final é igual a inicial vezes a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Derivando ela, eu encontro quem? Que a minha velocidade final é igual a aceleração vezes o tempo. Como nesse caso a minha aceleração é a aceleração da gravidade, eu tenho que a minha velocidade é igual a gravidade vezes o tempo. Então, voltando lá à função da posição, tá? Que me restou, eu restou posição final é igual a inicial, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Se eu levo essa posição inicial para o outro lado da equação, eu encontro que posição final menos a inicial é igual a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Veja que essa posição final menos a inicial nada mais é do que a minha variação da posição, ou seja, o meu deslocamento, que nesse caso é igual à altura. Então, eu posso reescrever que a altura vai ser igual à aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2, tá, gente? Lembrando que tempo é esse, professora? É o tempo de queda. Então, esse tempo é o tempo que o meu corpo levou para cair, é o tempo de queda. Então, é daqui que eu também encontro o tempo de queda. E aí, a gente aplica lá, aqui também a equação de Torricelli, né? Visto que queda livre é um movimento uniformemente variado. Então, a gente aplica a equação de Torricelli aqui, substituindo só as variáveis, tá? Lembrando que aqui eu tenho a aceleração igual a da gravidade, minha velocidade inicial aqui em queda livre ela é zero, então isso vai sumir. E o meu deslocamento, a variação da posição aqui, é a minha altura. Então, eu vou encontrar que a minha velocidade final ao quadrado é igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura. E aí a gente vai para lançamento vertical, tá? O que eu tenho no lançamento vertical? Lançamento vertical eu tenho o oposto da queda livre. Eu tenho uma bola que está sendo lançada, né, para cima, tá? Então ela está indo para o topo do prédio. Então nesse caso a minha velocidade, a minha bola ela sai com a velocidade da minha mão porque eu estou lançando ela. Então ela tem velocidade inicial, porém quando ela chega no topo do prédio, ou seja, ela atinge a sua altura máxima, ela para. Então essa bola para e volta a cair. Então nesse caso eu tenho velocidade final igual a zero. Aqui a minha gravidade vai ser negativa, tá, pessoal? Porque ela está oposta ao movimento. E aí, como eu aplico novamente a função da posição, porque é m u v, derivo ela, encontro velocidade é igual a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo, tá? Logo, eu tenho que esse tempo, como eu sei que a final é zero, isolando esse tempo, eu encontro que o tempo é igual a menos a velocidade inicial dividido pela gravidade. E a equação de Torricelli vai me dar o quê? Substituindo todas as variáveis, eu encontro através dela, isolando lá o h e sabendo que a final dela é zero, eu encontro que a altura vai ser menos a velocidade inicial ao quadrado dividido por 2 vezes essa gravidade. Tudo bem? Deem uma lida no livro, tá tudo lá, tá, gente? E respondam o AVA também. E aí a gente vai falar agora de lançamento oblíquo. O que eu tenho que saber desse movimento? Lançamento oblíquo nada mais é do que um corpo que está sendo lançado de uma forma inclinada, tá? Imagine que quando você joga uma bola, tá? Você joga essa bola inclinadamente e essa bola ela vai ter uma velocidade tanto em y quanto em x. E ela vai formar, a forma como ela foi lançada, ela vai formar uma angulação com o eixo horizontal, tá? E aí ela vai até o momento que ela atinge a sua posição final. Tudo bem? Veja que em cada trajetória que a bola passou, no início na primeira trajetória eu tenho lá que ela continua tendo velocidade em y e uma velocidade em x, tá? Mas aí ela vai atingir o seu ponto máximo, ou seja, sua altura máxima. Nesse ponto de altura máxima, eu tenho minha velocidade em y igual a zero e uma velocidade em x constante, tá, pessoal? Aqui nesse movimento, o que vocês precisam saber é que eu tenho os dois tipos de movimento acontecendo. Eu tenho tanto o movimento vertical quanto o movimento horizontal acontecendo, tá? Lembrando que eu só preciso calcular o primeiro momento, tá? A parte inicial até a velocidade de y igual a zero. Por quê? Porque o tempo que eu levo para subir, pessoal, é o mesmo tempo que eu vou levar para descer.
O ponto inicial onde se encontra a bola e o ponto final, essa distância entre onde ela está inicialmente e onde ela atinge final, é o que eu vou chamar de alcance aqui, tá? E aí quem vai me dar esse alcance é o movimento uniforme. E quem faz esse movimento uniforme é o movimento que está acontecendo no eixo X. E o que está acontecendo no eixo Y é o que eu vou chamar de movimento uniformemente variável. Então, eu vou aplicar todas as equações do movimento uniforme para o MU, tá? E eu vou encontrar aqui o meu alcance, ou seja, porque a variação da posição é igual à velocidade em x vezes o tempo total, tá? Então, eu vou precisar encontrar quem é essa velocidade em x e depois descobrir quem é esse tempo total. Só que quem vai me dar esse tempo total vai ser primeiro a velocidade, o movimento que está acontecendo em y. Então, eu vou lá para o movimento em y, aplico a função da posição de y, que é um movimento uniforme, em derivando ela, eu vou encontrar a velocidade em y também, tá? Mas eu posso utilizar a equação de Torricelli, que é o que eu estou fazendo aqui agora, e eu sei que no ponto mais alto a velocidade em y final é zero. Então, eu vou encontrar que a altura máxima que a bola vai alcançar é menos a velocidade em y² dividido por 2 vezes a gravidade. Lembrando que a gravidade aqui é negativa, tá? Então, negativo com negativo vai sumir e eu vou encontrar uma altura positiva. Esse tempo de subida, quem vai me dar é quem? A derivada da posição. Deriva a posição e encontro que a velocidade final é igual à velocidade inicial vezes a gravidade vezes o tempo. Isolo esse tempo, encontro que o tempo de subida é igual à velocidade inicial dividido pela gravidade, tá, pessoal? E a velocidade em y. O tempo total vai ser quem? O tempo de subida mais o tempo de descida. Ou seja, acho o tempo de subida, consequentemente já acho o de descida. Agora, professora, como é que eu encontro velocidade em y e velocidade em x? Veja como é que o movimento está acontecendo, né? Inclinadamente. A bola tem uma velocidade v, que está em verde, e ela tem, ao mesmo tempo que ela está nessa velocidade, ela significa dizer que ela tem uma velocidade em x e uma velocidade em y. Isso é vetores, tá, gente? A gente trabalhou isso também em aulas anteriores. Eu vi que eu consigo tirar esse vetor de um lugar para outro sem que ele seja alterado. Então, eu tirei velocidade em y e coloquei ela para o outro lado, formando aí um triângulo retângulo, tá? Então, veja que a angulação, ela continua no mesmo lugar, tá? Eu só fiz mudar VY de lugar. E aí eu vejo que sempre que entre x e y tem um ângulo reto de 90 graus, tá? Sendo assim, eu aplico o quê? Regra de trigonometria. Eu faço lá, seno de θ vai ser sem cateto oposto sobre hipotenusa. Nesse caso, o meu cateto oposto é a velocidade em y dividido pela hipotenusa, que é a minha velocidade v. Logo, eu posso dizer que a minha velocidade em y vai ser igual à minha velocidade vezes o seno de θ, tá, pessoal? Então, é assim que a gente consegue encontrar a velocidade em x e em y. Velocidade em x, para esse caso, como que eu faço, professor? Eu aplico o cosseno. Cosseno de θ é quem? Não é cateto adjacente sobre hipotenusa? Meu cateto adjacente, nesse caso, é meu Vx. A hipotenusa, pessoal, quem está oposto ao ângulo reto. Então, é a minha velocidade v, que a questão vem me fornecendo. Logo, eu tenho que a minha velocidade em x vai ser a minha velocidade v, vezes o cosseno do ângulo que a questão me fornece, tá? Sendo assim, eu consigo encontrar Vx e Vy e aplicar para as demais equações do movimento em x e em y e conseguir resolver questões de lançamento oblíquo, tá? Eu peço que vocês resolvam a lista de exercícios que eu já encaminhei para vocês, tá? Eu vou estar encaminhando uma lista nova e assim que possível eu mando o gabarito também. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição, viu, pessoal?